Estava dirigindo na estrada e o Senhor simplesmente decidiu falar. A unção profética atingiu eu naquele lugar. Eu não me considero um profeta, mas eu oro e tenho visões, o Senhor me mostra coisas. Eu creio que Ele, ali, naquele momento, queria me mostrar, e então Ele me parou e me mostrou Israel. Eu vi um grande evento prestes a acontecer em Israel. E eu vi pessoas na rua orando, e eles estavam com bandeiras de Israel e carregavam elas sobre os ombros, como fazem em eventos esportivos, e eles estavam comemorando na rua, dizendo: o libertador chegou. E tinham mulheres que estavam dançando, homens também, celebrando algum tipo de vitória. Eu não sei exatamente se era uma guerra, eu não sei. Eu só sei que eles estavam comemorando algo que havia acontecido nas ruas de Israel. Eu vi rabinos, judeus ortodoxos, com os seus chapéus, cabelos cacheados, e eles tinham suas barbas longas, e eles choravam. E eles estavam balançando no Muro das Lamentações, eu podia vê-los orando. Eles choravam, e eu podia vê-los por todos os lados das ruas. Então eu os ouvi dizendo que nós fomos herdeiros de alguns dos nossos ensinamentos. Então o Espírito Santo os alcançou e eles estavam falando sobre algumas coisas que eles estavam errados antes. E eu ouvi ensinando e contando para as pessoas que eles estavam voltando e corrigindo. E eu vi uma explosão de glória sobre o povo judeu. Um poderoso reavivamento começou a irromper nas ruas de Jerusalém, e todas as outras áreas de Israel estavam irrompendo, e era um reavivamento de curas e demonstrações da manifestação da glória. E o Senhor disse: eu vou me tornar real para essa geração, como eu fui no passado com os filhos de Israel, quando eles foram libertos das mãos do Egito. Vou trazer outra onda da minha presença, da minha glória sobre esta geração, e eles verão que eu sou real, que eu sou o Messias deles, que eu sou Deus para eles. Então o Senhor me mostrou uma grande e poderosa onda da sua presença sobre todas as pessoas, e eles foram libertos de algo, como eu disse, não sei do que se tratava, mas eles dançavam nas ruas, e eu podia ver os rabinos e as lágrimas que fluíam deles. E então o Senhor me chamou e disse: Brandon, eu vou destampar os poços do reavivamento na América. E então ele me falou sobre os grandes reavivamentos de cura que aconteceram na década de 1930, 1940. Você sabe, os avivamentos das tendas de Allen, Jack, King Cole, William Brandon, Smith, eu quero dizer, Kenneth Hagin. Você sabe, John G. Lake. Naquela época de ministros, ele me disse, Sample McPherson, você sabe, e continuou. Ele disse, eles foram tampados, eles foram bloqueados. Foi tampado significa tampar um poço que não está mais sendo usado, mas que pode ser usado no futuro, pode ser selado com uma tampa de cobre, para evitar o acesso não autorizado e a contaminação. E é uma boa maneira de permitir que este poço mais tarde possa ser utilizado. Em Gênesis 26, 18, ele estava falando sobre Isaac, trazendo à tona os antigos poços que Abraão havia cavado. Os filisteus haviam enchido de terra estes poços, cheios de terra e em cima daqueles poços. Mas o Senhor me disse que ele estava destapando aqueles poços do reavivamento. E o Senhor, enquanto eu dirigia, manifestou a sua glória naquele lugar. E ele começa a chorar neste momento. E ele diz, ele continuou dizendo que traria um grande avivamento novamente para mim, filho. Aqueles velhos poços que foram cobertos para proteção, porque havia acabado aquela temporada. Eu estou
novamente trazendo. E eu vou usar você. E eu vou usar estas pessoas para cura, para demonstrações e manifestação da minha glória, que será vista novamente. Eu vou tocar esta geração mais uma vez. Haverá mais uma chamada. E eu perguntei a ele por que as pessoas estavam discutindo comigo, dizendo que não haveria mais avivamento, que não estava na Bíblia dos últimos dias. E então eu estava lá fora e eu disse: Senhor, o que você diz sobre isso? Ele disse: Brandon, quem está no controle da hora? Eu disse: eu sou, você está lá quando... onde você estava quando eu joguei as estrelas no espaço? Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Você estava lá? Então ele estava se referindo ao livro de Jó. Ele disse: Brandon, meu coração está na colheita. Meu coração é a colheita. Uma última chamada, meu filho. Eu estou chamando as ovelhas do fundo do aprisco. Um último chamado, dando-lhe oportunidade de voltar para casa. Então eu vou destapar os poços de reavivamento. E neste momento eu tive uma visão de tendas cheias de pessoas novamente. Então ele me mostrou o avivamento da rua Azusa. Você verá primeiro a lâmina, depois a espiga e depois o milho. É um momento de rendição, um tempo de descanso, um tempo de cura, período de deixar ir, preparar-se para um novo ciclo que está por vir. Foi isso que ele disse. Então ele disse que haverá um evento que abalará os Estados Unidos da América. Por medo do controle, eles perderão o controle. É o que o Senhor me falou. O tempo de semear e a colheita chegou no seu limite. A colheita chegará no seu auge. E nos dias que virão, você verá as sementes que eles plantaram no passado, e haverá uma colheita finalmente. Então ele começou a falar para mim sobre uma grande humilhação. Virá uma revolta, haverá choro, haverá muita tristeza. As pessoas dirão: o que aconteceu? O que nós fizemos? Haverá uma exposição da escuridão do Partido Democrata. E quando isso acontecer, a própria cobra que eles pensavam que controlava se voltará contra eles. Eu vi aquela grande cobra Piton, sobre a qual falei a vocês no passado, agarrando-se, vindo em seus rostos e atacando e batendo neles. E era isso que estava por vir, uma exposição. Eu vi momentos embaraçosos vindos e eu vi coisas que foram feitas no passado, que Kamala Harris achou que havia sido enterrado, mas que não iria ressurgir. Porém, haviam coisas sujas, embaraçosas, ao ponto de eu ouvi-la dizendo da boca para fora: nunca deveria ter corrido, nunca deveria ter me metido os pés nisso, porque isso foi muito humilhante. Eu vi muitas coisas humilhantes chegando, coisas que não queria que fossem, mas que acabará vazando. Obviamente que tanto os republicanos quanto os democratas fazem corrupção. E haverá exposição de coisas, de pessoas, mulheres, diferentes grupos étnicos, com vendas ao redor dos seus olhos. E quando essas coisas começaram a acontecer, as vendas caíram de seus olhos. Então eu os vi se tornando iluminados de maneira mal, de maneira demoníaca e enfeitiçados, como se eles tivessem um feitiço sobre eles e não percebessem. E então, de repente, eles foram abertos os seus olhos e eles foi retirado o feitiço. E eu vi uma quebra disso. Então eles estavam sendo libertos e ficaram furiosos, porque nos olhos do seu entendimento eles estavam vendo algo que não gostavam. Eu vi Jerome Palagan jogando o jogo de peças e tirando de uma grande torre. Eu o vi tirando as peças do meio da torre. Então havia uma torre enorme e lá embaixo não havia fundação, havia apenas um bloco segurando toda a torre. E então quando eu olhei, tudo caiu ao redor dele, foi horrível, todo mundo entrou em pânico. Então eu vi o Wall Street e
todos os comerciantes entrando em pânico no Wall Street. Então eles estavam vendendo e as pessoas estavam como se fossem... entraram em desespero, estavam um caos, eu podia ver cada um pirando. Então eu vi Nova York, e o Senhor me mostrou uma grande escuridão. E então o Senhor me disse que tudo mudaria em um período de 24 horas. Tudo mudará assim. Será exatamente semelhante ao 11 de setembro, onde houve uma mudança muito grande depois. Eu vi a riqueza do pecador guardada para os justos. Eu vi uma grande colheita sobrenatural de finanças e riqueza do pecador para os justos. E quando isso acontecesse, seria semelhante aos filhos de Israel deixando Israel e obtendo a riqueza dos egípcios. Será um tipo de sombra do que Deus fez no passado e fará nessa geração, antes que nos tire, antes que a igreja seja arrebatada. Teremos a riqueza do pecador depositada para os justos. O Senhor me diz que será um tipo de sombra. Então eu vi para as igrejas, as grandes igrejas que têm compromisso. Eu digo a você, se você está escrevendo músicas de adoração para tentar obter um prêmio do Senhor ou conseguir obter influência nas finanças em relação ao derramamento de glória, tentando escrever algo, pregando o evangelho, pedindo dinheiro, você estará com problemas. Você acordará e tudo vai acabar muito rápido. Porque Deus disse, não toque nas coisas ungidas, veja o que acontece. Então, as pessoas que tentam apenas ganhar dinheiro em cima de ovelhas, em cima do povo de Deus, vai ser cobrado. Se Deus te deu ovelhas para cuidar, cuide, mas não fique ganhando dinheiro em cima do povo de Deus. Este tipo de atitude não agrada ao Senhor. Ele não terá a sua glória compartilhada. Tudo tem a ver com entregar a glória a Deus de tudo o que Ele dá. Aí ele disse, Brandon, permaneça sempre pequeno aos teus olhos. Nunca busque o elogio do homem, porque assim como eles me elogiaram, eles mudaram na semana seguinte pedindo para que crucificasse-me. O meu trabalho é te dizer para que se arrependa, porque Jesus está voltando. Haverá mais uma última chamada e Jesus está vindo para a sua noiva. Por isso, nunca espere a aceitação e favoritismo dos homens, porque nós não devemos nunca ter a motivação em agradar os homens.